Como havia prometido, na apresentação que fiz da nova divulgação do livro Uma Viagem no Tempo, de Bilhões a Iporá, que ia contar uma série de histórias pitorescas que fazem parte do conteúdo do livro. Começo agora com a primeira, que aconteceu a partir do ano de 1682, portanto no século XVII. Naquele ano, o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, paulista, partindo de São Paulo com a sua bandeira, chegou até as margens do rio Araguaia, que na época chamava Araés, nas proximidades onde hoje fica o distrito de registro do Araguaia. E, por coincidência, outro bandeirante que tinha saído na mesma época, com direção mais para o Mato Grosso, lá de São Paulo, que foi Manuel de Campos Bicudo, então eles se encontraram ali. E Bicudo conta uma história que ele descobriu um lugar onde tinha numa pedra os desenhos que parecia os instrumentos de martírio de Jesus, e chamou lá a Serra dos Martírios, que tinha ouro naquele lugar, né? Algumas amostras de ouro, mas ele prosseguiu para descobrir mais. E o fato é que depois essa Serra dos Martírios virou o Eldorado do centro-oeste do Brasil, que nunca mais foi encontrada, né? Muito bem. O que eu quero destacar nessa história é o fato, a postura de como os pais na época educavam os filhos para ter um caráter forte, serem resistentes às adversidades da vida e vencer as dificuldades, né? Como diz, serem homens fortes de caráter e de postura. Do lado do Manuel de Campos Bicudo, integrando a sua bandeira, estava o seu filho adolescente, onde se viu carregar para um sertão imenso daquele, cheio de tanto perigo, um filho adolescente de 14 anos, que é Manuel Antônio Bicudo, ou melhor, Antônio Pires Bicudo. Repito, Antônio Pires Bicudo, né? E do lado do Anhanguera, o seu filho de apenas 12 anos. O pai trouxe ele estava na sua companhia, que tinha o mesmo nome do pai, Bartolomeu Bueno da Silva. E quando o Anhanguera, partindo daquele local ali, o Bicudo ele veio para o leste, e o Bicudo foi para o oeste, em direção a onde hoje é a cidade de Cuiabá. E infelizmente não conseguiu encontrar minas de ouro ali, as minas de ouro que foram só descobertas em 1717 e 18 por aí. E o Anhanguera, partindo para leste, chegou até o local da tribo dos índios Goiás, na beira do rio, que recebeu mais tarde o nome de Rio Vermelho, e ali descobriu grandes minas de ouro, uma grande quantidade de ouro. E havendo feito ali uma exploração inicial, levou a amostra para São Paulo, para o governador da capitania. E é interessante que ele nunca mais voltou para explorar as minas. E foi um fato assim interessante, porque os índios ali, ele encontrou os índios enfeitados com pepitas de ouro, né? E ele tinha índios que fazia parte da sua bandeira, que falava o tupi-guarani. E então, através desses intérpretes, ele perguntou onde que eles haviam encontrado aquelas pedras. E eles relutaram em contar. Então, ele usou de uma estratagema que foi de pôr a cachaça num prato, como diz a história, né? E pôs fogo. Ali ele simulou que alguém pegou lá a água e trouxe para ele, e ele, de maneira sutil, enganou os índios, né? E pôs a cachaça no prato e pôs fogo. E disse: se vocês não mostrarem onde encontrou essas pedras, eu vou queimar as águas deste rio, né? Vocês vão ficar sem água. E então, naquela hora, eles ficaram apavorados e falaram uma frase que virou Anhanguera, que é Anhanguera, Anhanguera, quer dizer diabo velho que põe fogo que queima água com fogo, mais ou menos isso. No livro você vai encontrar ali detalhes sobre a etimologia. Então, ele recebeu ali o apelido de Anhanguera, que passou também para o filho mais tarde. Portanto, como eu já disse, ele não explorou. Você vai saber o porquê
lendo o livro. Só o Anhanguera Filho, mais de 40 anos depois, já com 52 anos de idade, retornou em 1722 com uma outra bandeira para reencontrar as minas de ouro do seu pai. E depois de muita perambulância, perambulando pelo sertão, por fim, depois de 3 anos, ele encontrou o local onde estava ali aquela descoberta do seu pai, em 1725. Voltou a São Paulo com as amostras e apresentou ao governo da capitania. E então, a partir daí, ele recebeu a autorização do rei de Portugal, né, para explorar as minas de ouro em Goiás. E ele volta em 1726 e funda o Arraial de Santa Ana, que veio a ser a Vila Boa. Depois, capital da capitania de Goiás, capital da província de Goiás e mais tarde, agora a cidade de Goiás, né? Portanto, aí você, lendo o livro, você vai encontrar bem mais detalhes e informações sobre este capítulo da história dos meninos que andaram dos adolescentes que perambularam pelo sertão com os seus pais bandeirantes.